Vamos para as informações, galera. É o seguinte, eu vou começar com essa situação da grama sintética, que é a polêmica da semana, né? Vários jogadores se manifestaram e Lucas, do São Paulo, Thiago Silva, do Fluminense e o Neymar, hoje no Santos, eles encabeçaram essa campanha aí, que contou com o apoio de vários jogadores no Flamengo, por exemplo. Eu lembro do Gerson, do Arrascaeta, que publicaram, não sei se outros jogadores publicaram também, mas enfim. E o Lucas, ele deu uma boa entrevista à ESPN falando o seguinte, abre aspas, a nossa briga é por gramado natural bom. Muitos jogadores aderiram à campanha porque é muito claro, eu nunca vi um jogador a favor de gramado sintético. Vi muita gente falando, é melhor jogar no sintético do que no gramado natural ruim. Mas o ponto é esse, gente. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Não é porque o gramado é ruim que tem que colocar sintético. Se o copo da sua casa quebrar, você não vai comprar um copo de plástico para repor. Você vai comprar um copo bom, você não vai remendar o copo. O gramado ruim se resolve com gramado de qualidade. Eu jogo no sintético, mas evito ao máximo. É óbvio que é clássico, jogo decisivo, eu tenho contrato, tenho que lutar pelo meu clube. Mas se eu puder, eu prefiro não jogar. Todo mundo que joga futebol sabe da diferença. Vi muita gente falando que é frescura. Não é. Não é à toa que as maiores ligas do mundo não usam. Pelo tamanho do nosso futebol, a gente não pode permitir grama sintética. Eu espero que esse movimento faça diferença. Senão, daqui a pouco todos os gramados serão sintéticos. E onde a gente vai parar? Se a gente quer ser referência com a qualidade que a gente tem, a gente não pode permitir que o sintético vire normal no nosso futebol, principalmente na Série A. Parabéns ao Lucas pelo posicionamento. É basicamente o que eu penso. Não é porque o gramado é ruim que você vai aceitar o sintético. Não é assim, sabe? Pelo menos tem o sintético. Não, você tem que exigir. E quando eu falo você é torcedor também. Você tem que exigir do seu clube um bom gramado. A gente vem sempre criticando aqui Flamengo e Fluminense na gestão do Maracanã, que o gramado é horrível, que é o gramado péssimo. E aí tem que questionar também Bahia, que tem um gramado horrível. Mas quem? Vamos lá, tem vários. Difícil é contar os gramados bons. Vários são ruins, vários profissionais reclamam. Então, não é só Flamengo e Fluminense. Eu acho que os jogadores estão certos. Não é porque o gramado é ruim, vamos colocar sintético. Não é assim. E o Lucas fez um bom questionamento ali. Se continuar assim, a gente vai parar onde? Vai se tornar só grama sintética. Galera, olha essa curiosidade. Memphis Depay, jogador do Corinthians, atinge meta de 15 participações em gols e receberá bônus de R$ 1,5 milhão do Corinthians. Os valores podem aumentar se chegar a 20 participações. O atacante embolsa mais R$ 1,5 milhão. Assim como se chegar a 25 e depois 30 participações em gols. Se for campeão, o bônus que Memphis Depay receberá é de pouco mais de 4,7 milhões de reais. No total, o contrato de 1 ano e meio com o Timão pode render até 120 milhões de reais ao camisa 10, que inclusive colocou em contrato que tinha que utilizar a camisa 10. O Garro, que estava usando a 10, ficou todo sem graça, pegou a 8, falou, não gostei, beleza. Gente, esse contrato aqui que o Corinthians fez com o Memphis Depay é cada coisa. Outro time rival do Flamengo aqui no Rio de Janeiro pode se tornar SAF. Fluminense avalia SAF, o Flamengo pode ser o único carioca a não se vender, disse uma matéria aqui. Vasco e Botafogo já perderam o controle de seus próprios clubes e Flamengo deve seguir como o único grande do Rio autossuficiente. Lembrando que o Flamengo completou essa semana 13 anos sem atrasar salário. E sim, é autossuficiente. E outra, SAF não é sinônimo de sucesso, né? Porque o Botafogo teve sucesso na temporada passada, que é maravilhoso. Olha esse ano, estão correndo um sério risco de não conseguirem o mesmo sucesso. Olha o Vasco, se tornou SAF, não é mais, mas aí está se colocando à venda para se tornar SAF, desespero total. O Flamengo não vai se tornar SAF e ainda bem que o novo presidente do Flamengo pensa como eu penso. O Flamengo não tem que se tornar SAF. Não pode se tornar SAF. O Flamengo é autossuficiente, sim. Para finalizarmos o nosso vídeo, galera, vamos para o assunto mais importante. Ontem, as principais torcidas organizadas emitiram um comunicado oficial. Mais uma temporada começando, mais uma gestão iniciando e um velho problema volta a nos assombrar: o preço dos ingressos. Como já criticamos em outras gestões, voltamos a bater nessa tecla, dessa vez na atual gestão, que dentre erros e acertos inicia o mandato cometendo os mesmos erros no que diz respeito à precificação dos ingressos e também à política de sócio-torcedor. Nos assusta que já no campeonato estadual esses valores estejam sendo praticados. O que será que nos espera nas competições mais importantes?
Pensando no que podemos deixar esses valores se normalizarem, a manutenção na mesma política de sócio-torcedor sem fidelização. As torcidas organizadas, signatárias da nota, não irão entrar no Maracanã no próximo sábado, contra o Maricá pela última rodada da Taça Guanabara, e pedimos a colaboração dos demais torcedores para que possamos impactá-los e levá-los a refletir. O Flamengo tem a maior torcida em todas as classes sociais e o estádio tem setores para todos os públicos. Normalizar o encarecimento do setor norte é contribuir para que tenhamos uma arquibancada fria. Torcida jovem no Flamengo, raça rubro-negra, Flamanguaça, Urubuzada, Império Rubro-Negro, Nação 12, Falange Rubro-Negra e Flar Roots. São essas as torcidas que assinaram essa nota. Bom, eu como jornalista fui ouvir o outro lado, que no caso é a diretoria do Flamengo, que eles não vão comentar em on, ou seja, não vão dar entrevista. Tudo que eu tenho aqui é através do off, conversando com algumas pessoas do Flamengo. Vamos lá, eu separei alguns tópicos aqui. Isso que eu apurei lá. Há um comitê que envolve várias áreas diferentes do clube que decide sobre precificação. Não é apenas uma área. Perdão. Não é apenas uma área. Ou seja, não é apenas o departamento de marketing, comunicação, como eu imaginava, tá? Outro argumento. Tem que haver um preço mínimo justo e compatível com a qualidade do elenco que temos. Ou seja, eles entendem que é tipo... Vou dar um exemplo. Você vai a um show de um cara super famoso. O preço, obviamente, vai ser maior. No caso do Flamengo, o Flamengo tem um elenco absurdo, jogadores caros. Então, o preço, teoricamente, vai ser maior. É bem diferente se você for pagar para assistir ao Vasco, por exemplo, que hoje não tem jogadores do mesmo nível do Flamengo. Isso é no entendimento deles, tá? Outro argumento. Tem ingresso a R$15, R$20, R$25, R$30, R$40. Tem mais de 30 mil ingressos disponíveis dentro dessas condições. Um questionamento que me fizeram: Vene, qual o público médio desse campeonato? O problema é do valor do ingresso ou do produto do campeonato? Ou seja, a qualidade do campeonato. A questão não é cobrar caro, mas sim ter um preço mínimo para ver esse elenco do Flamengo. Isso é no entendimento do Flamengo. Teve uma pessoa que até falou assim para mim: Vene, eu acho até curioso que passaram 6 anos... aceitando, entre aspas, o que a antiga gestão fizeram, e agora, com 40 dias da nova gestão, resolveram não ir ao jogo, como um boicote. Quando que foi que isso aconteceu nos últimos 6 anos? Me fizeram esse questionamento. Então, enfim, isso aqui é o outro lado da moeda que eu estou trazendo. E eu quero a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso. E só para esclarecer aqui, eles também estão trabalhando na reformulação do sócio-torcedor. O sócio-torcedor do Flamengo vai sofrer alterações, tal como a Flá TV vai sofrer, só que precisou de um período para eles estudarem. Eles estão fazendo o mesmo com o sócio-torcedor, pelo menos é isso que me alegam no off, nas resenhas, nos bastidores do Flamengo. E eu quero a opinião de vocês. E aí, vocês acham que os torcedores, as torcidas organizadas exageraram no boicote? Não, eles estão certos, a diretoria do Flamengo está errada, está certa? Quero a opinião de vocês em relação a esse assunto aí, que é importante ouvir todos vocês rubro-negros. Beleza, galera? Partiu SBT agora, tamo junto, forte abraço, fui!